Noite, meus irmãos, meus amigos. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz é uma rádio, como nós falamos, que emana paz aqui de Natal para todo o planeta. E ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E sempre 19 horas em Natal é o horário do programa Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós voltamos ao nosso Pernambuco querido. Não somos pernambucanos de nascimento, mas somos de espírito. Isso eu tenho a certeza absoluta, porque é minha terra, apesar de não ser minha. É tão minha que eu fui buscar a esposa na tua encarnação aí. Ah, E três filhos daí, então, já que eu não pude nascer aí, eu botei três para nascer, como diz o outro, né? E aqui o nosso Silvio Romero, que vai fazer mais uma vez, desde que nós começamos aqui na rádio, é um cadeira cativa. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda e pelo tema que nós vamos trabalhar hoje, certo? uhum. Deus que lhe cubra de bênção e lhe dê uma boa intuição para o trabalho de hoje de noite, meu amigo. Muito obrigado e Assim boa seja. noite. Inteligência suprema, causa cáusica, ajuda-nos a acessar as tuas ondas divinas e sacrossantas, aonde assim possamos ter os nossos processos conscienciais em aberto para melhor compreender os ensinamentos que tu nos deste através do teu Filho, nosso irmão querido Jesus. E assim, que não fiquemos só na assimilação e sensibilização daquilo que estaremos a refletir, mas principalmente, ó Pai querido, que tenhamos devida coragem de abdicarmos e persistirmos naquele homem velho e termos medo de abdicar as antigas atitudes para assumir novas atitudes com uma nova coragem, numa nova dimensão, para que cada vez mais essa dimensão nos leve a ver-te com mais precisão, com mais compreensão. E assim, a cada vez que isso aconteça, a gente possa tornar-se mais instrumento das tuas verdades no nosso orbe, onde estejamos. Grato, Pai querido, grato pelos ensinos daqueles que anteciparam-se à luz, à regeneração, e hoje quase felizes estão a nos trazer, a nos revelar o desdobramento dessas verdades. Se conosco nesses instantes. Se também, Senhor, por todo o nosso orbe, e que a tua mão recaia sobre todos aqueles que habitam, encarnados e desencarnados, e que estejam alinhados a Ele, na nossa direção, no nosso socorro. Grato, Pai, que assim possamos iniciar mais uma reflexão do movimento do Teu Filho Jesus, quando cá esteve conosco em plano material. Grato, Pai, muito grato.
Graças a Deus, meu irmão. Que belíssima prece, que belíssima intuição. Tenho certeza que a gente falava nele antes. Ele deve ter sussurrado alguma coisa aí para você, com toda certeza, vamos dizer, absoluta, né? E aqui nós vamos pensar do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido Kardec, o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, o item 8, e nosso querido Kardec pensou de Mateus 10, 5, 7, a seguinte passagem que o nosso querido Mateus registrou de Jesus de Nazaré. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado instruções seguintes: não procure gentios e não entre nas cidades dos samaritanos. Ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Meu amigo, para a gente iniciar na passagem que Jesus disse que o reino dos céus está próximo, ele está próximo porque esse tal desse reino dos céus não está longe, está dentro da gente? Seria isso que Jesus estava querendo falar para a gente? Meu queridíssimo amigo Silvio, a gente fica procurando longe, se Jesus disse próximo, mais próximo do que somos nós mesmos. Por favor, meu amigo, traga a sua verve para nós. Pois não, meu querido. E hoje à noite vamos iniciar nosso comentário e felizes, porque eu tive a recordar um dos primeiros que me levou ao Rio Grande do Norte, na minha juventude, a levar as reflexões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. E aqui eu reverencio profundamente e grato pela sua amizade, que muitas vezes me acolheu em sua própria casa. Todas as vezes que eu ia ao Rio Grande do Norte, o querido Sales Asfora. Lucas, no capítulo 23, versículo 39, perdão, ele nos traz uma forte, um forte estado de consciência plena, aonde um ser tomou, né, ciência de todo o nosso inconsciente coletivo, toda a nossa incapacidade. E assim, naquele momento, ele não roga por ele. Ele entra num processo profundo de compreensão, coisa que é muito raro nos dias de hoje e de sempre. E compaixão, compaixão, uma compaixão integral, uma bondade integral. E ele faz uma rogativa, e com certeza, do mais profundo do seu coração. Eu acho que de todas as preces que ele levou ao Pai, essa foi a mais. Esse foi o pedido mais forte que ele fez ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pilatos malbaratou a sua grande oportunidade, o seu momento de decisão, uma expressão de Marco Prisco, por Divaldo Pereira Franco. Ah, se ele soubesse. Ah, se ele soubesse. E diante dali encontrava um homem que lutava pela libertação política de Israel em relação aos romanos. E ele,
o libertador supremo de nossas almas ao infinito. Uns tentava cuidar do momento material e o outro ia além do espaço-tempo. Passarão até o céu e a terra, mas aquilo que eu vos trago não. E hoje é uma força na física muito forte, principalmente à luz da física quântica, em que todo o universo ele está além do espaço-tempo. Isso nos aproxima de Deus. E aquela turba que estava ali a ouvir Pilatos, perdendo o seu grande momento de decisão, também ninguém titubeou. E como criaturas influenciáveis, porque nós não trazemos conosco a centralidade daquilo que somos, porque ainda não temos interesse em ser, e voltamos-nos o interesse em ter. Barrabás, ele poderia estar ali desejando uma liberdade. Mas se não era na mão dos romanos, qualquer um outro ditador ali assumiria. Como está aí na história da humanidade, bem clássica, a gente não passa uma geração sem ter um ou mais dessas criaturas ou desses grupos tentando a supremacia. Então ele queria ter uma liberdade, que essa liberdade aqui na Terra, ela é fugidia, porque mesmo sem estarmos entre quatro paredes, entre grades, a gente tem vários processos de aprisionamento pelos vícios físicos, mentais, psíquicos e espirituais. A chegar ao ponto de sentirmos-nos presos pelo amor. É uma verdadeira incoerência. Perdão. E ali a turba, um seguindo a angústia e a agonia do outro, porque não sabíamos e não sabemos ainda dar o devido valor entre o ter e o ser. Porque muitas vezes a gente acha que tendo a gente consegue ser. Mas só que quando a gente está no padrão do mundo material, é dificílimo, ou quase impossível a gente estar à busca do ter e conseguir ser. Porque os valores daqui, eles se distanciam do ser para poder se ter. Daí, termos nos setores da educação, da filosofia, da sociologia, as pessoas vilipendiando as verdades, vilipendiando o verdadeiro e sentido, caráter da vida. E aí, muitas vezes, a gente apela por ter. Porque o ter, a gente está vendo que tem. E ser, eu não vejo. Eu não consigo ver. Então, ser, eu posso ser. Mas ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. A gente pode ter, mas não entrarmos no processo possessivo de ter. Possessivo não é nós termos o processo possessivo de ter, mas o ter passa a nos ter. A gente deixa de ser o eu que somos e quem domina é o ter e não o ser. O egoísmo. O egoísmo domina, e quando o egoísmo domina, a gente não consegue ser.
E aí está muito claro e explícito a questão do ego, que os Rolling Stones têm um hino, que eu acho que é uma das músicas que retrata bem claro o ego. É o hino. I can get no satisfaction. Nada me satisfaz. Enquanto que o ser, ele não precisa buscar satisfação. Ele já é a própria satisfação. Aquela satisfação em que, como é bom ser bom, como dizia Padre Germano, uma obra psicografada pela espanhola querida Amália Domingues Soler. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse, muitas vezes, é um processo de fuga nosso. A gente deixa de saber, ou a gente deixa de buscar o saber, para continuar sem saber, para que na hora azada a gente possa dizer, nesse escapismo, ah, se eu soubesse, ah, se eu soubesse. Mas o Pai, na sua infinita bondade e na sua infinita sapiência, ele nos deu o maior tesouro da vida. E cada um de nós temos esse tesouro, o maior, dentro das nossas consciências, as leis naturais da vida, as leis divinas. Sim, nós sabemos, nós sabemos. Mas fazemos, como diz o ditado popular, vista grossa. Ah, eu não sabia. Ah, me perdoe. E o perdão é um movimento que deva ser raro, raríssimo. Mas tem gente que tem o perdão como costume. O mais importante é não darmos motivo para pedir perdão. É termos a consciência dos nossos limites e do limite do outro. É não invadirmos o campo de ninguém e nem permitir que nos invadam. É sabermos não ferir ao outro. Claro, qual é o direito que eu tenho de ferir? Está no meu limite? Não, não está no meu limite. Ah, mas eu tive raiva, eu tive ódio. Sim, você tem até o direito de senti-lo, mas não de expressá-lo, não de vivê-lo. Não. E essas leis naturais da vida nós trazemos conosco, e aí não há fuga. Sabe-se sim, desde o mais simplório. Ali, os silvícolas, eles já têm os primeiros acessos a essa lei. E a gente vê que muitas vezes, em certas filosofias tribais, lendo algumas tribos dos Estados Unidos, algumas tribos no Brasil, algumas tribos em várias partes do mundo, na África, estudos e ensinos fabulosos, fabulosos, fabulosos. Eu fiz um curso de pagelança e eu estava com o pajé Cacauerá Jacupé. E Cacá, a hora de entrar numa floresta, na zona da mata, ele foi tirar uma fruta e pediu licença. Ele foi tomar banho no rio, pediu licença à água. Ele entrou na floresta pedindo licença à floresta. Ou seja, ele disse, por que você pede licença? Porque não é meu. É da natureza, eu vou tirar dela. E se eu não pedir licença, eu estou sendo um grande mal educado. Ele disse, mas é uma filosofia sua, não é da minha tribo. Todos pedem isso. Que coisa interessante. Que coisa linda. Mas a gente não, se eu soubesse, claro que a gente sabe. Mas tudo bem, a gente tem muitas ocupações
Mas as ocupações é uma situação hoje rara, porque a grande maioria da humanidade vive pré-ocupada e não ocupada. E essas preocupações fazem com que a gente não entre em contato com o que está na nossa própria consciência. E a gente, então, obnubila essa capacidade de termos esse contato com a nossa consciência, que estamos em contato entraremos em contato diretamente com as leis naturais da vida, as leis de Deus. Sim, nós sabemos. Nós sabemos. Mas esse saber, ele vai ficando cada vez mais distante, porque as nossas ocupações, elas são mais lineares, imediatistas. A gente quer isso ou qualquer coisa que a gente possa ver, sentir. O subjetivo, não. O objetivo, não. É subliminar. Um pensamento linear, retilíneo, sem ondas. Sem ondas. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. E olhe, assim, mas eu não conseguia ver, não conseguia entrar em contato. E Deus nos manda lentes. Lentes para que a gente possa enxergar e compreender melhor essas leis. No Oriente, nós encontramos Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, Muhammad e tantos outros, muitos outros, principalmente os anônimos. Sim, tivemos aqui conosco o Sócrates, tivemos a máxima, Jesus de Nazaré. Mas tivemos aqui no Ocidente já a Moisés. Moisés, os profetas. E cada um trazia uma lente, e essa lente fazia com que a gente conseguisse ver aquilo que estava nublado à nossa frente com mais nitidez. E cada vez mais nítido, cada vez mais próximo. E aí não tem engano. Eu não consigo me enganar. Está aqui na minha frente. Perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23:34. Eu estou enxergando perfeitamente. E Jesus não só trouxe a lente, que nos amplia a capacidade de ver, mas um farol. Para não termos desculpa, como as virgens loucas, de nós não dermos, não colocarmos o azeite e dizermos, chegou a noite e eu não consigo ver, eu não consigo ler. Consegue sim. Ele é o farol. Ele é o farol que faz com que... Porque o que adianta o óculos? O que adianta a minha visão se eu não consigo, não tenho luz para ver? Enquanto nós não conseguimos brilhar a vossa luz, brilhar a nossa luz, a gente pega a do mestre querido emprestada. E aí ele nos mostra classicamente o caminho. Se o homicida soubesse o tributo de dor em que a vida lhe cobrará no seu reajuste. Quando ele tira a vida de alguém, vivemos numa teia, estamos interconectados por laços materiais e espirituais, e ambos. Aquele ser do qual o homicida tira a vida, ele tem um pai, uma mãe, filhos, irmãos, irmãs, tios, amigos, alunos, funcionários, chefes. Tem pessoas que o amam, que o quer. E tirando uma criatura dessa do processo de vida, essas ligações, esses laços
Eles são rompidos prematuramente. E muitas vezes rompe, quebra a, a forma de que cada um vinha levando. Se um pai, a viúva ficará sem o apoio do esposo, os filhos sem referenciais, sem a proteção, haverá uma lacuna. Muitos poderão se transviar do seu processo evolutivo. Muitos poderão se desviar dos seus processos emocionais que estavam já a viver, a cumpliciar-se com a paz, com a harmonia, com a tranquilidade, com o amor, e de repente ver o pai ser retirado da vida abruptamente, violentamente. Ele pode sair dessa busca de tudo isso e truncar no processo da raiva, do ódio, do rancor. E aí pode ficar contaminado com o mesmo gesto nocivo e querer o revide. Aí vem a velha história, já deveria estar morta há muito tempo, o olho por olho, dente por dente. Ah, se eu soubesse. Aquele reajuste com cada um daqueles filhos, com aquela esposa, o pai, a mãe, os sobrinhos. É um número imenso, intenso. Ah, se eu soubesse. O mesmo se dá, perdão, com o caluniador. É tão fácil a calúnia. Eu não gosto de fulano e aí invento coisas e mais coisas dele. Às vezes alguém passa 7, 8 anos fazendo tudo bonitinho, direitinho, de repente acontece um equívoco. E as pessoas pegam esse equívoco, aumentam, e não só aumentam, elas criam. E muitas vezes não consegue desfazer esse nó na trama da vida, na rede da vida. A rede que sustenta a nós no corpo físico, a rede neuronal que nos sustenta no campo mental, psíquico, a rede familiar do próximo mais próximo, a rede do meu próximo, daqueles todos que habitam no planeta Terra, a rede cósmica universal que sustenta os sóis, que dá, pois, o movimento aos planetas em direção a esse, não só pela gravidade, mas também pela elasticidade dessa rede. Que vai desde uma alienação parental, em que a mãe, o pai, inventa coisas para o filho, e que quando esse vai restabelecer o processo da verdade, já não tem vínculo de amor, que em psicologia, alienação parental, chamamos de reinvenção da morte. Há casos inúmeros de mães e de pais dizer que os filhos foram abusados, e até que isso prove, aquela criança já se torna adolescente, jovem, e aí mas não, os laços foram rompidos, distanciados. Faz-nos lembrar André Luiz, em que ele nos relata que a filha de um juiz e ele próprio estavam sendo obsidiados. Por quê? Porque ele não teve o devido cuidado de observar as provas, de observar a acusação, de observar as coisas que estavam ali sendo ditas, e simplesmente, como era um rapaz muito simplório, ele não deu tanta importância, porque o acusador era um homem importante. O filho na cadeia, a mãe enlouqueceu, desencarnando, e o pai
também enlouquecido. E aí estava um desses obsidiando a filha e ele, o juiz. E a filha entrando no processo dificílimo, do qual André Luiz, a equipe de André Lu, a equipe do qual André Luiz estava inserido, estavam cuidando desse movimento. E aí chega um momento em que esse juiz, em sonho, é levado a falar com esses pais, é levado a falar com aquele homem que estava preso há anos, muitos anos. O juiz já não lembrava, e com o desculpimento, eu não lembro, mas eu não sei. E vai, e então é levado a despertar com a memória bem fixa do sonho, naquele movimento de tentativa de reajuste. Sim, porque ele viu a verdade, mas não toda ainda. E aí, de manhã cedo, ele pede que a sua assessora procure um processo X, Y, Z. Ela não se lembra, e uma outra pessoa se lembra, e vão lá e pega. E quando ele vai rever o processo, ele viu o que ele havia feito. O acerto de contas com a verdade, se soubesse o caluniador, ele teria a paralisia das suas cordas vocais no momento. Muitas vezes, em nome da verdade, se conta a verdade e vem os pressupostos. Ah, fulano, ele é muito assim, muito assado, então cuidado. Aí nesse cuidado, aí vem as conjecturas, e sempre negativa. Quantos trabalhadores no Cristo, eles são afetados por essas calúnias subjetivas, entremeadas do bem. Quantos interrompem o seu trabalho? Quantos? E aí vem o desertor do bem. Não importa o que aconteça, os caluniadores, eles terão seu acerto de conta com a verdade, agora ou mais adiante, mas terão. Não há uma só mentira que não venha a ser descoberta. Mas por isso eu vou deixar o quê? Eu vou desertar o bem? Qualquer coisa nos faz agora desertar o bem? Eu não aguento mais. Não aguento mais, eu já estou dando uma de boba, eu sou espírita, mas não sou burro. Eu já ouvi isso. E no Rio Grande do Norte não tem isso não, em Pernambuco está cheio. Eu sou espírita, mas não sou tolo, eu sou espírita, mas não sou bobo, pegou no meu escalo. E aí a gente deserta o bem e é uma perigosa cilada às trevas, que nos furtarão, pois, o contentamento de viver. Claro, se eu sou desertor do bem, eu irei me acumpliciar com a covardia, com o medo, com a vileza, com a mentira, a miséria. É a miséria. Nós sermos autônomos de construirmos desde a paciência ao amor. E desertar toda essa possibilidade divina. São as emoções imanentes, as reais. Todas as outras emoções negativas não faz parte do ser humano, são intermitentes. Mas como está no nosso hábito há séculos, há milênios, a gente acha que faz parte da condição humana o ódio, a raiva, o rancor, o ciúme, a inveja. Não. O mais importante é um dia deitarmos-nos felizes sob os laços santificantes dos mais pesados deveres estarem conclusos.
Desertando do bem, a gente deserta também a responsabilidade. Sem responsabilidade, poderíamos perder a encarnação. Ah, se eu soubesse. Raul Teixeira, uma fofoca fraterna. Raul Teixeira, certa vez, num movimento, era um congresso espírita, ou um seminário. Bom, ele estava com um grupo de espíritos que estava nesse congresso e estavam almoçando. E ele pediu o almoço dele num restaurante, bem. Evidentemente, quando nós convidamos, a gente oferece o melhor para o convidado. Isso não aconteceu com Jesus. Não aconteceu. Foi o maior convidado que tivemos e a gente, ao invés de dar, a gente tirou dele. Mas tudo bem, vamos adiante. E ali, quando chegou o prato, estava bonito o prato, aqueles pratos naqueles restaurantes gostosos. E aí, quando ele levanta a face, havia uma janela grande, espelhada, e ele observa o lixo do restaurante que estava não próximo, mas o tanto quanto para ele ver nitidamente um homem tirando do lixo restos de alimento do restaurante e comendo. Ele parou. Doeu-lhe na alma. Ele disse, eu não consigo comer. O que foi? Está passando mal? Não. Sim, fisicamente não, mas olhem para ali. E as pessoas olharam, uns olharam e continuaram comendo. Outros, meu Deus, continuaram comendo, mas ele não conseguiu. Raul não conseguiu. E aí, então, em um estado de prece, porque a compaixão é um estado de prece, tanto quanto o agradecimento. E aí, então, nesse estado de compaixão, chega, então, aquela voz amiga do seu mentor, e aí diz, estás a ver a grande lei de causa e efeito. Aquele homem hoje, mendigo, comendo o resto do que as pessoas comeram neste restaurante, ele foi um grande político. E usurpou o direito de crianças irem à escola, de ter as suas merendas, de terem devidamente as suas casas saneadas, de ter água límpida nas torneiras. Aliás, água nas torneiras. De terem acesso a uma vida digna. E aí, usurpando a possibilidade, a probabilidade de fazer com que a dor alheia tenha um respaldo, tenha uma ajuda, uma vida condigna de todas as criaturas que nasça num torrão, numa nação. É o dever público dar uma dívida condigna a todos. Ele não o fez. Ao contrário, ele usurpou. E agora, ele se encontra sem conseguir sair dessa avenida que leva o nome dele. Claro que ele não disse, por caridade. Então ele fica mendigando, esmolando nessa avenida que carrega o nome dele, preso ainda à imagem, ao ego. Se eu soubesse. Se soubesse. Seria diferente. Na prece interessante, me fez lembrar o poema. O poema não, perdão. O romance de Amália Domingues Soller. Belíssimo. Quem não leu, por favor, leia. Memórias do Padre Germano. Perfeito. Um dos primeiros livros que eu li.
Eu demorei muito a ler, porque eu chorava. O tempo todo. É muito lindo. Eu não sou de chorar, mas eu chorava muito lendo esse livro. Então, ela tem um livro, Amália Domingues Soler, uma médium de Sevilha, na Espanha. E ela, então, tem um livro chamado Reencarnação e Vida. E uma das histórias que ela traz, porque ela lia muitos periódicos e ela orava por as pessoas que tinham desencarnados, ela olhava as pessoas que tinham sofrido um desastre, e quando acontecia algo muito, muito difícil, que fugia um pouco à sua compreensão, ela pedia a seus mentores que explicassem. E um dos fatos, ela leu num dos periódicos de lá, de sua terra, e ela já em Madrid, e então o periódico dizia o seguinte, que um mendigo, ele costumava, ao final da tarde, ele ia ao porto de uma cidade, que é Cita, ao sul de Espanha, e ali, ele, ao passar próximo ao navio, um enorme, uma enorme rede com vários, muitos, mas muitos sacos de sementes, rompe-se e ele então é sufocado. Ele é esmagado por aquelas sementes. E ela achou uma coisa assim impressionante. Meu Deus, um mendigo que mendiga o alimento todos os dias, porque não tem condições de ter. Se derem, ele come, se não derem, ele não tem o que comer. E, de repente, ele morre soterrado por sementes de trigo, do pão. E o seu mentor, então, chama-lhe a atenção. É a misericórdia divina. Havia, pois, em uma cidade, um homem de muitas terras, como também todos em sua volta. Era uma região onde todos eram fazendeiros. E esse homem, ele sentiu que o inverno seria bastante rigoroso. E ele chamou a atenção dos outros colegas fazendeiros e disse: gente, tudo prenuncia um inverno muito, mas muito difícil. Até certos estudiosos que eu consultei, eles disseram que vai ter um inverno muito difícil. Então vamos nos ajuntar, vamos fazer algo, porque na hora H a gente ajuda um ao outro. E as pessoas, não, isso é bobagem, isso é besteira, isso nunca aconteceu. A gente vai colher antes do inverno chegar, mas o inverno, esse ano, ele vai vir mais cedo. Não, que nada. E ele, então, construiu mais 2 celeiros. Ficou com 4 celeiros. E ele, então, cuidou de colher um pouco antes do tempo. E foi colhendo, e ficaram os 4 celeiros abarrotados. Coisa que ele iria fazendo e colhendo e vendendo, colhendo e vendendo, colhendo e vendendo. Mas como não estava na época de vender, então ele colheu e ajuntou. E ficaram 4 celeiros abarrotados. Lipse verbi. Chega o inverno e todos perderam, pois, a sua plantação. Todos, com exceção dele. E passaram necessidade. No auge de sua necessidade, bateram a porta dele e ele disse: não dou. Eu não ajudo. Eu não disse a vocês o que ia acontecer? Por que vocês não me ouviram? Por quê? Não. Eu não dou. E não deu. Muitos filhos, esposo, esposa morreram de fome. Pessoas na região morreram de fome. E ele não ajudou. Faz-nos lembrar também Camilo Castelo Branco, através da mediunidade ímpar. Eu chamo de veludosa, da Ivone do Amaral Pereira. É um veludo a mediunidade dessa criatura.
Então, no Memórias de um Suicida, tem uma hora que um dos suicidas que estavam no Hospital Maria de Nazaré deseja ver a família. Então, os espíritos disseram: olhe, não, você não vai conseguir. É difícil, é necessário você restabelecer-se. Você ainda não tem nenhum perispírito restabelecido, quanto mais o processo mental, o psíquico e o mental. Então, é necessário aguardar mais um pouco. Confie. Não, não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero vê-los, quero vê-los. Você não está em condições, eu quero vê-los, eu quero vê-los. Tá bom. Você quer ver? Agora sim, há uma chance muito grande de você ir vê-los e não conseguir voltar ao Hospital Maria de Nazaré, pelo seu estado de perturbação. E ele foi. Em primeiro lugar, quando ele viu o filho estava preso. Estava preso porque, acostumado a ter uma vida que o pai lhe oferecia, este desencarnou por uma falência dos negócios, nos negócios. E então, o filho foi preso porque tentou enganar as leis do lugar. Creio eu que o Portugal ou Espanha era mais ou menos aquela região que o Camilo, aliás, era Portugal. Era Portugal. E ali, então, ele já começa a ficar profundamente descompensado, perturbado. Ah, se eu soubesse. Mas ainda continua. E ali, então, ele pergunta sobre a esposa e a filha. E aí é levado ao porto da cidade do Porto, aonde ali, na zona de prostituição, ele encontra a esposa, sendo, pois, a cafetina de sua própria filha. E ali, então, ele entra no auge da revolta e questiona de Deus. Por quê? Nada disso aconteceria se você não tivesse, pois, ceifado sua própria vida. Seu filho, na outra existência, ele não tinha nenhum tipo de responsabilidade. E a sua falência ia fazer com que todos na família trabalhassem e você seria, pois, aquele que daria a ele o exemplo do trabalho, dinheiro digno. Mas e minha filha? A minha filha querida? A sua filha querida, noutra encarnação, era um homem em que enganava todas as mulheres, virgens, solteiras, casadas, viúvas. Muitas se suicidaram por causa dele. Muitas sofreram o resto da vida. Umas nos conventos, porque haviam perdido a virgindade por causa dele. Outras, os maridos, pois, abandonaram e serviram-se à prostituição. E ele ceifou inúmeras vidas, físicas e principalmente as psíquicas e as moral. Ceifou a vida moral de muitas daquelas moças. E veio como moça para sentir na pele o que é ser mulher nesses tempos. É por isso que hoje em dia tem mais mulher do que homem reencarnado. E eu acho que vai vir muito mais, porque tem muito cara aí precisando sentir na pele o que as mulheres sofrem. Ah, se eu soubesse. E a minha pobre esposa querida, ela via os dois fazendo essas coisas de errada e dava o quê? Apoio, profundo apoio. Como agora? Ela está nas ruas, não pode vender o próprio corpo, já é uma velha. E arruma, pois, para sua filha. E o que é que eu faço? Ah, se eu soubesse! Eles não sabem o que fazem. Sim, as leis naturais da vida estão nas nossas consciências. E nos chama a atenção a todos os instantes. Além disso, temos os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos familiares, amigos no bem, no amor, que chegam a nós chamando, atento à nossa responsabilidade. Não só da nossa vida física, mas também uma responsabilidade cósmica. Hoje,
A física quântica nos atesta que um átomo formado por elétrons, nêutrons, prótons, núcleos, neutrílios, quarks e outras tantas nanopartículas. Mas esse átomo, aí cheinho de coisas, ele tem 99,9999% de vazio. E veja, 99,99999% de vazio. Só 0,00001% de partícula. Mas esse vazio fica o quê? É energia. Que tipo de energia? Aquela que eu e você gera. Nas emoções negativas, enchemos todos esses átomos de energia negativa. Energias transcendentes, construtivas, teremos, pois, um campo áurico, uma energia geral. Esses átomos e mais átomos e mais átomos e mais átomos formam as nossas células. São 70 trilhões de células. Todas elas vibrando. É como diz a física quântica. Quando observado o átomo, é partícula, o mundo material. Ele é observável, é partícula. Quando não observável, é onda. O nosso pensamento linear, o nosso pensamento materializado, o nosso pensamento só a nível de matéria, ele é partícula, ele é linear. É como uma pá de um ventilador. Se o ventilador gira lentamente, você consegue ver as pás. O átomo consegue ver. Como a onda do rádio. É lenta e esparsa. Mas se você aumenta a velocidade do ventilador, você não consegue ver as pás. Mas você consegue ver, sentir o seu efeito. Você sabe que o átomo está ali. Você sabe que a energia está evoluída. Você não consegue ver o amor, a paz, a harmonia, a gratidão, o perdão, a simplicidade, a humildade, a caridade. Mas sabe, não só ela te ventila, como a todos que estão à tua volta. E aí, quando eu vibro, eu gero uma inteligência. Nós somos as nossas escolhas. E as escolhas são feitas por o processo da inteligência. E a minha inteligência pessoal, ela tem a ver com a sua inteligência pessoal, com a dele, daquele outro, além, alhures, com todos. E todos no planeta, nós formamos uma consciência planetária, com a soma das nossas consciências pessoal. Aí, essa consciência pessoal nada mais é do que energia. Aí, nós partimos para a consciência universal. Ela organiza e orquestra o que nos dá vida agora. Ela orquestra centenas de milhões de notas numa sintonia sutil, harmoniosa, que é a nossa fisiologia. Seja lá que nome nós venhamos a dar a essa consciência universal. É um sistema autônomo que leva o nosso coração a bater 101.000 vezes por dia, bombeando mais de 7,5 litros de sangue por minuto. Bombeia 7,5 litros de sangue por minuto, a percorrer mais de 160.000 quilômetros a cada 24 horas. O nosso sangue percorre em 24 horas 161.000 quilômetros. Durante a explosão de tudo isso, desse movimento, o corpo terá produzido nada mais, nada menos
quando começamos aqui a falar da energia, quando começamos a falar da energia, o nosso corpo já produziu 25 trilhões de células. Eu acho que foi em 5 minutos, porque eu só tenho 5 minutos, por isso que eu estou de olhinho ali. A cada 70 trilhões de células, o corpo executa, veja, cada uma dessas células, ou agrupamento de células, executam em seu agrupamento ou na sua individuação de 100 mil a trilhões de funções por segundo. Por segundo. Respiramos mais de 2 milhões de litros de oxigênio quando hoje fizer 24 horas. Em 24 horas, 2 milhões de litros de oxigênio em 24 horas. Só no dia de hoje. Cada vez que inspiramos, é distribuído para todas as células do corpo em segundos esse oxigênio. 25% vai para o cérebro. E é tudo levado em segundos. Por quê? Porque na próxima inspiração, nova distribuição. E aí vai. E você não está no comando. Acompanhamos tudo isso de forma consciente? Não. Inconsciente. Que manifestação é essa? De onde vem essa força? De onde vem essa energia? Essa inteligência cósmica universal, suprema, causa primeira, mediana e infinita de todas as coisas. E tudo isso, toda essa força, toda essa vida por nós. Por nós. A vida, dá para compreender? Foi dada por amor. Então a vida é amor. Essa inteligência que faz com que no sertão nós tenhamos os mandacarus fulorando, como também nos jardins de Versailles. No Reno, pois as marés, também como no nosso Capibaribe, como em todas as marés de todos os rios, em todo o orbe, capacitando, pois, que os oceanos equilibrem o processo climático, para que as estações do ano aconteçam, para que a vida seja perene. Amor. Uma energia que vai além do espaço-tempo. Quando eu estou numa velocidade pequena, nas emoções destrutivas, as emoções grotescas, nós estamos na matéria, na partícula. É lento, é pesado. É um peso. Mas quando movemos as pás do ventilador, com a emoção da compaixão, da simplicidade, da humildade, do perdão, da caridade e da fraternidade, da gratidão, do amor, nós somos ondas. Ondas. A consciência subjetiva, o livre-arbítrio, eu. A consciência objetiva, universal, responsável pela vida. Desde pequeno, eu sabia disso. Porque minha mãe já dizia: a gente tem um papai do céu. Sabemos. E mesmo que tua mãe não tenha, pois, te dito, mesmo que alguém não tenha te explicado, mesmo que você não tenha, pois, esse Deus do católico, do ortodoxo,
dos budistas, dos hinduístas, de todos os orientais, ocidentais, que vá ser chamado, que com nomenclatura que dê, Deus, God, Dieu, Allah, Javé, Tupã, não importa. Não importa o nome. Ele está em nós, vibrando, dando-nos vida para que a gente, nessa experiência, possamos ser pleno, ao exagero. Dá para entender o porquê da não esperança. Por que a falta de esperança? Se tudo nos convida à vida, se tudo nos convida ao melhor, ao belo e ao bom, como? Por que as nossas escolhas ainda é pesada? Não que a gente critique o processo da matéria, mas só tome consciência de uma coisa: toda matéria é um composto, todo composto se decompõe. Se construímos o nosso reino aqui na Terra, ele, com certeza, será decomposto. Mas as coisas dessa inteligência objetiva, dessa inteligência cósmica universal, essa causa cáusica que sustentou-nos no princípio, sustenta-nos agora, sustentará até o momento em que seremos anjos e ajudaremos, como os muitos anjos hoje nos ajudam, a tornar-se anjos. Ah, se eu soubesse. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Abramos mão da nossa ignorância. Entremos em contato com as nossas consciências, sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nenhuma preguiça ou irresponsabilidade. Olhemos, sintamos essas leis naturais da vida e façamos-la exercer em nós o outro, tudo. Então, Jesus, grato por ti, porque nos ensinaste a sabermos mais. E nos prometeste que um dia enviaríamos um outro Consolador para descortinar ainda mais verdades. E que bom, que bom. Temos a doutrina espírita, temos hoje a ciência, em várias setorações, espiritualizando-se. Sim. O grande movimento cósmico da Terra entrando em sintonia com o grande movimento cósmico universal. A energia pessoal somada e não mais um planeta de dor, de lágrimas, de decepções, mas de regeneração. Depende de mim, depende de ti, depende de nós. Sim, Jesus. Hoje sabemos o que estamos fazendo. E é de inteira responsabilidade nossa. E aquilo que ainda não sabemos, rogo-te, quebra de nós a preguiça intelectual, vivencial, para que possamos aprender sempre, como nos concita o Espírito de verdade. Amai-vos, o amor a gente aprende. Instruí-vos
a instrução de aprender por um mestre, ou ser mestre de si mesmo. E um dia, como sábios, não seremos mais ovelhas, mas cuidaremos dos rebanhos, como assim Jesus de Nazaré cuida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Sejam os vossos lares muito felizes. E felicidade a todos, e paz no coração, e muito desejo meu. Que tenhais, todos vós, muita coragem e determinação de hoje sermos melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Que o meu Deus interior, nesse momento, está saudando o vosso Deus interior. Que Deus nos abençoe. Muito boa noite, meu amigo. Agora deixa eu desarrupiar também, para ver se eu consigo falar, né? Vamos ver se ele toma fôlego aqui e consegue, depois dessa sua vibração de sentimentos. Então não foi à toa que aquele rapaz, meio Líbano, meio se fez presente. Tu tava. Os cabas são danados, né? Faz as coisas, a gente não percebe, só percebe na hora. Mas isso é lindo, divino e maravilhoso. Meu amigo, muito obrigado. Enquanto você falava, tinha algumas perguntas. Nós estamos aí com o tempo estourado, mas aqui é igual o programa do Chacrinha, só termina quando acaba, né? A gente vai fazer essas perguntas. Tem uma aqui que é bastante grande, foi a primeira que chegou, eu botei no YouTube, mas é porque não dava aqui na nossa página. Mas é da Cristina da Candelária. Dizem, boa noite, Silvio. É verdade que Jesus cuidou pessoalmente daqueles que participaram do teatro do Calvário, principalmente dos centuriões e soldados romanos que participaram da flagelação e da crucificação? Cristina da Candelária está perguntando se essa informação tem um fundo de verdade, principalmente na que você colocou que está aí, eles não sabem o que fazem. Com certeza, dona Cristina. Ele não só cuida deles, ou cuidou deles como de todos nós. É a missão dele. Eis que nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Todos que em mim creem jamais estarão só. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Com certeza, é fácil. Não só aqueles, como todos nós, de pertinho, bem de pertinho, a mim, a ti, a todos nós, encarnados e desencarnados. E dizem, uma fofoca fraterna, que ele não é só governador da Terra, afirma que ele é governador do nosso sistema solar. E ele é conselheiro maior da galáxia, faz parte de um conselho maior da galáxia. Olha só! São coisas que são reveladas, a gente não sabe, né? Mas com certeza eu sei, porque assim ele prometeu. Aquele que crê em mim jamais estará só. Eis que eu estarei com todos vós todos os dias até o final dos tempos. Então ele cuidou deles, cuida de mim e de você, até no momento que nós saibamos nos cuidar. É, meu amigo, esse filho de Dona Maria é um danadão, como diz um amigo meu. Ô, filho bonito esse Dona Maria. Aí tem uma pergunta aqui de Alain, aqui da Praia de Pipa. Na frase de Jesus, acho que ele está falando em relação à frase que você falou. Está um pedido ao Pai que aquilo que foi feito não fosse colocado em nossa carga de culpa, porque ele não se sentiu ofendido? Será isso? Amigo, Eu creio no que momento em que nós pedimos perdão a Deus por uma falta, é um ato de consciência. É um ato de que você está, né, assumindo, né, a sua própria culpa, e a partir dali, né, você está assumindo um processo de mudança. Então, no momento em que ele está ali, veja, e por eu pedir perdão e Deus me perdoar, não me exime
de assumir as responsabilidades da colheita do qual eu plantei. Compreende? Então, assim, se eu sou liberado por um julgamento de um juiz, não quer dizer que eu estou livre de cometer qualquer erro e não ser mais preso. Não. Se eu fui livre naquele julgamento, aí é que eu tenho que tomar mais cuidado de se colocar em pauta o processo da respeitabilidade às leis. Então, naquele momento, Jesus plenamente estava a nos dar uma lição da necessidade de nós, nos momentos mais extremos, perdoarmos. Mas que dentro de não é um perdão simplesmente por uma prerrogativa social ou religiosa, mas um estado de consciência em saber que o outro fazendo isso, ele fazendo isso, realmente, ele não sabe as consequências que virão amanhã. Então, Jesus estava já abrindo a nossa consciência profunda para a reencarnação, para vivermos o mundo espiritual e sabermos que nós vamos voltar. Então, no momento apoteótico, ele ainda reafirma a encarnação. Eles não sabem o que fazem. E ele estava assumindo ali, perante o Pai, que jamais iria desistir na sua missão. Claro que sim. Ele, o ser integral, jamais iria desistir. Mas ele reafirma, não ao Pai, mas a nós, o Deus que está em nós. E ele, como mestre, reconhece a nossa ignorância e que, a partir dali, ele iria, como havia prometido, enviar um outro Consolador em que iria descortinar mais verdade. Agora, veja, mostrando-nos muito bem que ali, aqueles que estavam ali, já tinham Moisés, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar, mas estavam cometendo as mesmas coisas. Mas não sabíamos o que iria nos advir o pós-vida. É o que tentamos dizer agora. Que o que estamos tentando dizer agora é o que Emmanuel diz no livro Fonte Viva, na lição 38, se soubéssemos. Todo esse trabalho foi inspirado nesse comentário do Espírito Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva. Então, ele é mestre, não é um professorzinho. Em todos os movimentos dele, ele estava dando a lição. Claro que o pai sabia que a gente não estava sabendo o que estava fazendo. Claro que Deus tem consciência e ciência disso. Mas ele falou-nos da nossa necessidade de assumirmos o perdão. Mas assumir o perdão não é eximirmos da responsabilidade. Compreende? Então, no momento ali, ele chama-nos a atenção. E pede também, e roga também, as bênçãos para todos nós. Ele está pedindo a bênção para todos nós. Abençoa. Está vendo? Abençoa. Claro que somos abençoados. Claro que ele sabe que somos abençoados. Acabamos de tentar mostrar um micrograma do nosso processo físico que a sua consciência cósmica faz conosco. Claro que ele sabe. Mas ele roga, como nós. É por isso que quando a gente pede, é o primeiro ato de humildade, de simplicidade. Mas a partir daí a gente assumir uma nova postura. Por isso que quando se pede, tem que saber o que está se pedindo. Porque muitas vezes a gente pede que é de dever nós vivermos e fazermos. Aí por isso que muitas vezes não vem. Por que não vem? Porque é nosso dever e nosso direito. Mas aquele pedido dele era para apaziguar as nossas consciências. Não só ali naquele momento, mas até hoje. Porque, tudo bem, você é espírita, sou espírita, você é espiritualista, eu sou espiritualista, espiritista, e você é de outra, não importa quando você seja. Mas a gente sabe, e a gente se equivoca. A gente fala, meu Deus, eu sabia, ai meu Deus, me perdoe. Claro que ele vai te perdoar. Se perdoe também. É um movimento lógico. Agora, a melhor forma de exercer o perdão é não dar motivo para pedir perdão.
Dissemos isso no início. E não dar motivo do perdão é estarmos mais cientes da verdade. E essa verdade liberta. Foi um ato de bondade, de caridade, de compaixão, foi um ato de amor, essa rogativa dele. E ensina-nos a nossa conduta perante os inimigos e as vicissitudes da vida e compreendermos que muitos que nos ofendem, e muitas vezes quando nós ofendemos, é porque a gente está desconectado com aquilo que sabemos. Tem mais uma pergunta aqui da Silvana Queiroz de Campinas, São Paulo. Como será para o homicida de hoje ou de ontem a reconciliação com aqueles que eles desviaram da senda do bem, ou da senda da evolução? Como será essa reconciliação? Eu rogaria a nossa irmã que, assim, nos livros de André Luiz tem muitos exemplos sobre esse ponto. No livro dos Espíritos, nós encontramos os Espíritos nos mostrando sobre esse ponto. No livro Céu e Inferno, nós também encontramos. Nos livros da Ivone do Amaral Pereira, nós temos diversos fatos, né? Zilda Gama, né? Tantos outros médiuns, né? Amália Domingues Soler, né? Então, assim, cada caso é um caso. Deus não é uma forma. Ele tem seus atenuantes e também tem seus agravantes. Não é uma, sabe, é sapiência plena, é bondade infinita, é sapiência infinita, mas também é misericórdia infinita. É impossível, porque em todos os pontos há agravantes e atenuantes, e Deus leva em consideração. Entende? Não sei. Muito bem. Agora, temos muitos exemplos, diversos exemplos, e nunca vai acontecer igual com um com o outro, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem os mesmos agravantes, ninguém tem os mesmos atenuantes, não tem. Então, cada um vai ser a forma, os porquês, o como. Aí tem só a infinita bondade e sabedoria de Deus é capaz de destrinchar milimetricamente e fazer justiça, mas não é como a dos homens, não. É justiça, justiça mesmo. Plena. E aí, a última que chegou é de Heloísa Gouveia de Jardim, São Paulo. A lei do retorno, ela só se dirige aos nossos erros, muitos clamorosos, ela botou aqui um cifrão de dinheiro, né? Também se aplica aos nossos acertos, com relação à lei de retorno. Evidentemente, eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto flores, eu vou ter frutos, ou eu vou ter fragrâncias. Se eu planto espinheiros, eu vou ter espinheiros, né? Agora, vale salientar um cuidado que nós todos devemos ter. Muitas vezes, eu colho o que eu não causei. Por exemplo, a esposa está em casa, o esposo vem irritado. A causa é dele, a irritação é dele. Mas aí eu fico também irritado. Então, eu passo a ser efeito da causa dele. Não, a gente não deve ser efeito da causa de ninguém. A gente já tem as nossas causas e vamos assumir os nossos efeitos. Eu só vou ser efeito das causas que eu escolho. Então, eu escolho aqueles que estão causando bem e me aproximo para poder o quê? Usufruir dos seus efeitos. Como me aproximei do Divaldo Pereira Franco, me aproximei do Chico, me aproximei de pessoas com outros tantos anônimos, professores imensos, me aproximava e começava a colher aqueles efeitos. E as causas eram eles. Desde um professor que eu tive no Hospital Ranceniano, aqui no Recife, o Hospital da Miroeira, Oscar.
Ele não tinha a falange, a falanginha, a falangeta, não tinha a luz dos olhos, não tinha o céu da boca, não tinha as orelhas, ele não tinha as pernas, mas era um grande professor na minha vida. Entende? Então, eu me aproximava dessas causas para usufruir dos efeitos benfazejos. Então, a gente já tem tanta causa e temos que assumir tantos efeitos. Mas observe, quando temos aquela certeza que diz: o amor vence a multidão de pecados. As nossas causas podem ter sido terríveis, mas com certeza temos a capacidade de atenuá-las com o amor. Claro que sim, até dissolvê-las com o amor. O amor é a fonte mais bendigna que a humanidade conhece nessa terra. É o amor, como diz Paulo, é só o amor. Nem que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Não tema. Não tema as causas que tenha causado. Quer amainá-la, abrandar os seus efeitos? Ame. E qual é a maior expressão do amor? A caridade. Não só a do pão, mas a maior de todas, a moral. E Jesus ainda está aí para endossar isso tudinho, né, meu amigo? É só dele. Eu só tiro dele. O erro é meu. O acerto é todo dele. Mas é Os lógico, erros a gente são quer meus. agradecer. A gente quer agradecer a você, meu amigo, por toda essa emoção, por todo esse sentimento. A nossa irmã Maria Soares da Silva, que esteve aqui conosco, o nosso irmão Ivonaldo, a nossa irmã Ruth, lá de Itabuna, né? Bahia, eita, baiana danada, Estou minha preparando um amiga. trabalhozinho para lá, sobre Maria de Ah, Nazaré. muito bem, nossa irmã Dora, nosso irmão Renato, Adriana Moura, Júlio Poderoso, nosso irmão Delcio, toda essa turma que esteve aí com a gente. E a gente queria pedir licença a você, eu queria pedir que você fizesse a prece final, mas eu queria fazer a divulgação da programação da nossa rádio, certo? E em seguida a Cara, gente volta para que você possa fazer a prece de encerramento. Então, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem também uma programação matutina. Nós temos de segunda a sexta programas diversos. Na segunda e sexta, toda segunda e sexta, como ocorreu hoje, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade, com nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, João Maria, Foi do Quintal, esse lá de Minas Gerais. Segunda e sexta-feira, eles estão aqui às 8 horas da manhã com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Terças e quintas, direto de São Paulo, nosso irmão Delcio Soares Marília e o filho Hugo fazem o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira, estudo o livro do Evangelho. Na quinta-feira, o livro dos Espíritos. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui de Natal, nós temos o nosso irmão Alexandre, Cristina e Leopoldo fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. Sempre às 8 horas da manhã, estão acabando de estudar o Código Penal da Vida Futura que está inserido lá no livro O Céu e o Inferno. Nas segundas-feiras, a partir das 20 e 30 horas, nós temos direto do Rio de Janeiro com a dupla Marcos Mário e o Ronaldo Gomes, o programa Espiritismo e Educação. Isso na segunda-feira, 8h30. Na terça-feira, direto de Brasília, o nosso irmão Henrique França faz o programa Vida em Abundância. Nosso irmão ele tem uma ONG chamada Salve-se Assim Maria de Magdala. E ele trabalha justamente com a recuperação de drogados, tanto de drogas lícitas como ilícitas. E esse trabalho ele faz não só a nível material, mas também a nível espiritual. É um excelente trabalho e um magnífico programa. E logo em seguida, na terça-feira, sempre nas terças-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, justamente sobre a vida e a obra daquele que, segundo o nosso Emmanuel, foi o melhor método que mediu Kardec com a filha dele, Heloísa Pires, o Herculaninho, filho do Herculano, o Herculano filho,
E também na apresentação, os âncoras, o Alberto Magno e o Wagner Tadeu, ali da região de Sorocaba. Nas quintas-feiras, nós temos aqui direto de Natal, o nosso irmão José Soares, da Ferne, o programa Espírita, Perguntas que o Espiritismo Responde. No domingo, sempre a partir das 19 horas, nós temos o programa Atualidades do Pensamento Espírita, com os nossos irmãos Cosme Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o final da noite do domingo, o encerramento da nossa programação da Web Rádio, é com o culto do Evangelho no Lar, com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz, a partir das 21 horas. Então, todo domingo, 21 horas, aquilo que é o Evangelho na casa, nós fazemos aqui no lar. Na rádio, melhor dizendo. Nós queremos também convidar a todos que estreia dia 1º de dezembro, agora terça-feira próxima, um novo programa aqui da rádio, o programa Espírito Evangelho por Emanuel, a partir das 23 horas. Apresentação de diversas pessoas, como a Alcília Batista, o Alexandre Santos, o Amadeu Ferreira, a Amanda Alves, a Cristina Albuquerque, o Delcio Soares, Tavares, Givanildo Costa, Hugo Laércio, Ivan Mesquita, José Oliveira, Marlene Venâncio, Marineive Saraiva, Renato Bezerra e Silvia Almeida, entre outros, que farão sempre é um programa diário, a partir das 23 horas, o Evangelho por Emanuel. Programa que vai tentar em torno de 20, 30 minutos, que vai justamente fazer o final de noite da nossa web rádio. E em janeiro estreia com a nossa irmã Silvia Almeida o programa Espírito, estudando as obras do nosso querido André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, começando, lógico, pelo primeiro livro, Nosso Lar. Então, além de tudo isso, nós tivemos as nossas parcerias aqui com o nosso irmão Zé Aparecido, da Rede Amigo Espírita, e também com a Rádio Rio de Janeiro AM 1400, a Rádio Rio de Janeiro que desde 1971 divulga o Espiritismo a nível das ondas da AM 1400. E hoje é uma parceira aqui da Web Rádio Estação da Luz. Tivemos hoje a presença do nosso querido Silvio Almeida. Eles não sabem o que fazem, é emocionante, um sentimento, mexeu fundo no nosso coração e na nossa emoção. Amanhã, sábado, nós iremos para São Paulo, lá para o Centro Espírita Natalício de Jesus em São Paulo, fazer o programa com o nosso irmão Luiz Antônio e Theo do Vale, que vão conversar e cantar, conversando e cantando. Um conversa e o outro canta. E no domingo, fechando a nossa programação, o programa Atualidades do Pensamento Espírita, com Cosme Deolindo e Silvia Almeida, vão falar sobre quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, todas essas perguntas domingo. E logo após, o culto do Evangelho na rádio, a partir das 21 horas, nesse domingo, como todos os domingos, com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Então, essa é a nossa programação. Agradecemos a todos aqueles que estiveram aqui na nossa audiência, pelo YouTube, pelo Face, minha amiga Marina, Adriana Moura, todos aqueles que mandaram recado, muito obrigado. Com certeza, nosso irmão foi bafejado por todos esses sentimentos e principalmente, meu querido, eu não posso deixar de dizer da presença daquele amigo que todos os dias nós rezamos, seu Salles Asfora. Com certeza, aquilo que conversamos antes se concretizou de forma bastante bela e bonita. E é por isso que eu concito você agora, meu irmão, para que possa fazer a prece de encerramento, a prece de agradecimento por todo esse manancial de luz, emoção e amor que vivenciamos nessa quase 1h30 de programa, meu querido. Papai do céu, obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado. Esse coração não só batendo para manter a existência física, mas cada vez mais se aperceber da imensidão do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tu nos deste o que há de mais precioso na vida, um amigo. E que amigo, Senhor, que amigo. Que ele é só amor e bondade. Obrigado, amigo Jesus. Obrigado por tu creres em mim, em nós,
em todos. Obrigado por teres assumido esse compromisso tão difícil, de almas tão difíceis como ainda somos. Mas prometemos, ó Mestre querido, que seremos cada vez mais suaves, maleáveis, responsáveis, mais atentos, ó Cristo querido. Grato pela tua amizade, grato pelo teu amor, grato pela tua assistência, grato, amigo, grato por nos teres dado o lado arquétipo feminino, o colo de uma mãe. Oh, Mãe Santíssima, grato somos por tu dirigires as difíceis dores, principalmente no campo dos mais difíceis homicidas e os suicidas, que do qual tu se responsabiliza para cuidar, atentar, restaurar e soerguer cada um deles na sua dor. Estamos completos. A mãe, o filho, no amigo incondicional. E esse pai, de onde tudo emana. Grato, ó Pai. E que essa gratidão de nossos pequenos corações faça que de ti saia uma fagulha que, como diz Cáritas, possa abrasar a terra. Pai nosso, que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha, pois, o teu reino de amor, de bondade e perfeição. Seja feita a tua vontade, porque ainda as nossas vontades nos levam à perdição. Aqui, como em toda parte, nos alimenta não só da semente, da flor, da brisa, mas também nos alimenta com a verdade, com a paz, com a harmonia, com coisas que ainda não nos apercebemos. Perdoa as nossas faltas, fortalece-nos na nossa decisão profunda de perdoar quem são faltosos conosco. Não nos deixe nas repetições das mesmas próprias aflições, mas livra-nos. Livra-nos do mal, em primeira instância, principalmente de que nós possamos fazer a outrem. Mas também rogo que nos livre do mal e dos males que alguém tenha a nos fazer. Grato, Pai querido. Cada vez mais estamos aprendendo a te amar. E amaremos assim, como Jesus te ama. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço a todos a oportunidade. Deixamos o abraço, amigo, e todos que fazem a Casa de Jesus, na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Muito agradecida. Gratidão de coração, mamãe querida, mandar avisar você. Muito obrigado, meu amigo. Deus que lhe pague. Lembre-se que em dezembro ele tem outro compromisso, é Jesus. Vamos ver, eu vou olhar. Eu vou olhar Veja agora a isso. agenda. Eu vou olhar Veja assim com aí, muito o cuidado. tema é Jesus. Olha, ele falando, ele emocionou, imagina se você for falar sobre ele. Aí pronto, meu amigo, pode preparar os lenços aí que vai ter muita coisa. Mais um beijo no seu coração e, sobretudo, por Obrigado. lembrar de um grande amigo que é o nosso querido Salles Asfora. Foi delicioso Foi um conversar com benfeitor. você, com ele. Foi o meu um Grande. benfeitor para mim. Muito Foi. bem, para todos nós. Muito obrigado, meu amigo. Paz com Obrigado a Jesus. si. Tudo de Voltamos bom, meu à nossa querido. programação normal da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Boa noite.